ele, né? E aí ele falou que o porco tem esse verme e tal, que não tem de estar bem cozido, tal, que se tiver naquele porco vai ser prejudicado. Então, assim, havia na intenção de Deus, quando estava falando com o seu povo, uma preocupação com a vida, né? Com a sobrevivência deles. Vocês entendem que os tempos eram bem mais difíceis do que hoje, em termos de higiene, em termos de tudo que a gente tem hoje para se proteger. Acho que Danilo queria falar. De novo, acho que você acabou me respondendo depois, que no começo você falou sobre a carne de porco, aí deu a entender que era algo externo e não cultural, mas aí depois você acabou explicando a questão da conservação de antigamente, do fato de, né, até hoje, na verdade, até os dias atuais, eu já vi um caso de alguém que comeu carne de porco e ficou com vírus no cérebro, então, né, eu acabei entendendo, porque quando a gente olha aqui para o Novo Testamento, a gente vê Jesus tratando dessa questão quando fala para Pedro subir no telhado, né, e coloca o lençol com os animais, e ali ele fala dos gentios, mas também estava fazendo uma referência às religiosidades antigas, que não seria mais aplicadas depois de Jesus, não que ele viesse não cumprir a lei, mas né, ele veio para cumprir na verdade. Mas aí na explicação você acabou me respondendo, por isso que eu abaixei a mão e consegui entender. Mas foi bom porque você é boa essa interação, porque ele falou um fato interessante. Tem as questões culturais também, né, que são específicas para aquelas situações. Então, em algum momento da história, por exemplo, nos profetas, Deus vai fazer muitas coisas que ele vai, por exemplo, pedir para Jeremias, não case. Então, isso não significa dizer que todo profeta deveria ser celibatário, né? Então, eram situações, não cases, porque os tempos são difíceis, teus filhos nascerão em tempos de guerra, em tempos de dificuldades. Então, a gente vai observando que há também o fator cultural, e algumas ordenanças são ordens de Deus para aquele tempo. Isso não significa dizer que por toda a humanidade deveriam se cumprir determinadas leis que estavam sendo ali explicadas e passadas a Moisés, ok? Por isso que é importante a gente entender esses, como o irmão José Vitor perguntou, entender esses pontos da lei, porque traz algum esclarecimento muito importante para a gente, porque a gente fica naqueles conflitos. Será que só os adventistas é que são salvos? Será que só eles que guardam o sábado, que não comem carne de porco, né? Que não fazem isso? Qual será a minha... como será que Deus vai cobrar isso de mim? Então, a gente tem que pensar no propósito central da mensagem bíblica, no propósito maior, entender o que é pecado, né? O que é pecado, o que é transgressão, coisas que atrapalham no processo da vida cristã, né? Claro que a gente sabe que não existe pecadinho, pecadão, pecado é pecado, né? Muito embora eu tive um professor de teologia sistemática que ele dizia assim, pecado, ele dizia assim, há o pecado e os pecados. O pecado é o pecado original, o pecado de Adão, que atingiu toda a humanidade. Esse foi o pecado que Jesus pagou por nós. O meu e o seu pecado, os meus pecados, são pecados que eu cometo, transgressões que eu cometo, que eu preciso pedir perdão a Deus por eles. E Jesus pagou o preço. Isso não significa dizer que eu vou sair por aí pecando, porque Jesus pagou. Aí ele fazia dava uma explicação sobre o pecado de Adão, o pecado original, que nos impediria de ir para o céu, e os pecados que eu cometo, as minhas transgressões, que eu preciso me consertar diante de Deus. E porque Cristo pagou o preço, Cristo destruiu a parede que nos separava de Deus, então nós podemos ser perdoados dos nossos pecados, porque ele já nos liberou da nossa dívida maior do pecado de Adão. Então, essa é uma questão que a gente precisa compreender na história bíblica, né? Porque
o Danilo tocou num ponto fundamental, que é a questão de Israel. Israel, em alguns pontos, eles vão entender muito mal, e aí eles vão estar se comprometendo cada vez mais, porque eles têm essa compreensão de que são nação santa, né, povo escolhido de Deus, e eles acham que as coisas, como se Deus pudesse passar a mão na cabeça deles em algum momento, né? Eles vão tratar Deus como se fosse o seu servo e não o seu senhor, e Deus vai puni-los através dos profetas, porque eles, se eles obedecessem na promulgação solene da lei no Monte Ebal e Gerezim, essa é uma leitura que eu peço de vocês, tá, gente? Eu vou pedindo à medida que as aulas forem acontecendo, aí eu já vou informando algumas leituras fundamentais, que capítulo 1 a 4 de Números, é uma leitura que eu preciso que vocês façam, e capítulos 27 ao 30 de Deuteronômio. Aliás, eu completo até o 34 para poder fechar aquele grupo ali. Mais para frente, vocês já vão passando aí, complementando a leitura de vocês. Chamado de Abraão, Torre de Babel, chamado de Abraão, é uma leitura que eu peço em Gênesis também. Tá? Mas eu vou passando as leituras para vocês. Só que aí vocês já vão se programando, lendo, porque eu sei que vocês têm muitas tarefas aí de outras disciplinas, né? E aí, quando você for meditar, você já vai selecionando as leituras, tirando as dúvidas. Eu vou ensinar vocês direitinho, principalmente a ler em Números e Deuteronômio, essa questão da leitura, para a gente poder ter essa compreensão do ensinamento desses textos para nós, para a nossa compreensão, ok? Alguma dúvida, alguma dúvida dos vídeos que vocês estudaram? Entenderam toda essa parte do Antigo, do Pentateuco? Vocês vão ler os textos para a próxima aula, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida na próxima aula, vocês podem estar perguntando. Mas eu queria que vocês interagissem um pouco comigo agora. Eu já falei muito, vocês já me ouviram muito nos áudios lá. Pode interagir, perguntar, falar, acrescentar, explicar alguma coisa. Vocês já leram, todos já leram o Pentateuco, ou tem alguém que nunca leu? Tem alguém que nunca leu os livros do Pentateuco? Ou não? Todo mundo já leu? Tem alguém a falar. Eu já li, só que realmente dá muita preguiça é Levítico, né? Que começa a ficar meio pesada a leitura aí, mas já li todos do Pentateuco. É porque é muita lei, assim, mas é bom quando a gente entende a divisão de cada assunto, porque a orientação que eu dou, por isso que eu gosto de fazer os esboços, é que quando você estiver lendo, por exemplo, você vai ler Levítico, lê capítulo 1 a 7, porque ali vai estar o cerimonial. Aí tem as 5 ofertas ali. Holocausto, então você vai ler Holocausto, entende Holocausto, depois passa para manjares, entendeu? Porque há um ritual em cada oferta, há um cerimonial para a forma de apresentação de cada oferta. Então, você vai lendo por assunto. É porque, às vezes, a gente vai ler a Bíblia assim, a gente lê porque a gente tem um projeto de ler a Bíblia toda, ou de ler o livro todo, ou a gente tem que ler alguma leitura, fazer alguma leitura, ou a gente faz da Bíblia um livro de alta ajuda, abre em qualquer lugar, e onde abrir é a palavra de Deus para você, né? Então, por essa razão, às vezes nós temos aquela compreensão fragmentada do conteúdo, tá? Eu me lembro quando eu estudei, a nossa professora de Pentateuco, ela pediu para a gente ler o Pentateuco 10 vezes cada livro. Então, a gente leu. Eu li o Pentateuco 50 vezes, né? 10 vezes cada livro. E a gente tinha que fazer o esboço do livro. Naquela época, eu não fiz um esboço simplificado, porque tem alguns autores que fazem um esboço mais detalhado, mas...
E depois de muito tempo estudando, tal, eu encontrei esse esboço mais detalhado, mais dividido, pesquisando, vendo os autores, né, Meyer Pilma, aqueles livros panorâmicos, eles são muito importantes. Eu até estou com um aqui, que ele é aqui de Niterói, é o Ângelo Gagliardi. Esse panorama do antigo, tem o do antigo e o do novo, é um box, ele não é caro, comprei agora numa promoção, e são excelentes, é da editora Geográfica, porque eu tenho o Ângelo Gagliardi da época da editora Vinde, o meu já estava todo rasgado, e aí ele lançou agora um novo, né? E eu comprei imediatamente, mesmo já tendo o meu, já está velhinho, acabado, porque ele é muito bom. E o outro, que eu não estou com ele agora, é o professor do Betel, lá de São Paulo, ele também fez nesse mesmo esquema. E tem o de Meyer Pilma, que são livros panorâmicos. Por quê? Porque os livros panorâmicos, eles nos trazem uma informação panorâmica, e esse panorama faz você entender por cima, né? Entender o conteúdo, ter a noção do todo, isso é muito importante, até que você vá para o conteúdo específico, né? Para a divisão de cada capítulo. Por exemplo, você está dando um conteúdo panorâmico, eu estou dando para você um esboço, um conteúdo panorâmico de cada livro, mas quando eu paro para explicar, e você vai ver o livro de Gênesis, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra, aí nós temos uma divisão aí, que nós vamos ver isso também mais na frente. Por exemplo, aí nós temos a forma como Deus divide, Deus criou céus e terra. Então, nós temos uma informação aí que Deus criou no princípio os céus e a terra. Agora, qual é o detalhamento que Deus vai dar para nós, do céu ou da terra? Os detalhes da terra, não é? Aí ele vai dizer, sim, a terra era sem forma e vazia, não vai dizer o céu, vai falar da terra. Mas o texto diz, no princípio criou Deus céus e terra. O que interessa para nós? O que foi revelado. Porque Moisés vai dizer para o povo, olha, as coisas reveladas são para nós, e as coisas ocultas são para Deus. Então, a gente tem que estudar as coisas reveladas, né? Aí, veja só, já tem um comentarista que ele vai fazer a seguinte divisão. Primeiro dia, Deus criou luz e trevas, capítulo 1, verso 3 ao 5. Isso daqui é a forma. No segundo dia, Deus criou mar e céus, capítulo 1, 6 ao 9. No terceiro dia, Deus criou a terra fértil, capítulo 1, 9 ao 13. Agora, ele cria a forma e o conteúdo. Aí, veja só, no conteúdo. No quarto dia, luzeiros. Olha, no primeiro dia, criou luz e trevas. No quarto dia, luzeiros. Capítulo 1, verso 14 ao 19. No sexto dia, ele criou criaturas, a partir do versículo 20 ao 23. No segundo dia, ele cria mar e céus. Aí, no sexto dia, ele cria as criaturas. No sexto dia, ele cria... Desculpa. Veja aí o versículo 24. Disse Deus, produz a terra seres vivos. Aí ele cria as criaturas da terra. Então, ele cria a luz e a trevas, luzeiros. Mar e céus, criaturas dos céus. Terra fértil, criaturas da terra. Veja como Deus, deixa eu ver no 20, ele vai criar no 20. Disse Deus, produz as águas, cardumes, os seres vivos, e ele cria as criaturas do mar e do firmamento, abaixo do firmamento dos céus, aqueles que voam sobre o firmamento e tal. Então, ele vai mostrar que Deus criou a forma e o conteúdo. Esse é um escritor que vai falar sobre
um livro, um escritor, eu esqueci o nome dele, mas está na bibliografia Examinai as Escrituras. Então, você vai observar que há aqueles que vão fazer a exegese do texto, que aí, quando você tem a visão panorâmica, você vai, então, compreender melhor esses livros que você está estudando, ok? Então, essa visão panorâmica ela é muito importante para a gente compreender essa Professora, você pode repetir o nome do livro que você mostrou? Ângelo, Panorama do Antigo Testamento, está lá na bibliografia, naquele primeiro que eu postei lá, aqueles 2 textos do Word, tem bibliografia também no final da apostila, e Ângelo Gagliardi, Panorama do Antigo Testamento, inclusive ele é aqui de Niterói, mas eu gosto muito da forma como panorâmica, como ele faz. É qual editora mesmo? Geográfica. Geográfica, tá, obrigada. Editora Geográfica. Tá, ok, obrigada. Ok? Vocês têm alguma dúvida, alguma explicação? O que vocês gostaram do que vocês ouviram? Entenderam? Um de cada vez, por favor. Cadê o povo? Eu gostei, assim, desse panorama, meio que um resumo, né, de cada livro. Porque eu acho que fica muito mais claro, quando a gente for ler, ter essa divisão, né? Porque é aquilo, às vezes, a gente não lê tudo, aí a gente lê tipo, 3 capítulos por dia, por exemplo, né? Que aí você completa a Bíblia inteira em um ano. Sendo que quando você vai ler de novo, você nem lembra do que foi falado antes. Isso. Se então, você quiser... Sim, pode falar. Então, eu particularmente vou procurar usar nessa divisão para que eu possa me achar também, né? Nos livros. Aí você quer ler a história da criação, capítulo 1 e 2. Lê, entende, vê e tal. Quer ler sobre os primeiros homens? Vai ler de 3 a 11, encerra com a Torre de Babel. Quer ler sobre a história? Começa a história da nação de Israel, começa com o chamado de Abraão, que começa no capítulo 12. Daí você vai entender como essa história é importante, porque capítulo 12, Gênesis tem quantos capítulos? 50, né? De 12 aos 50 é a família de Abraão. Olha que privilégio que Abraão tem aí. Agora, quando você vai ver, depois vai falar de Abraão, Isaac e Jacó. Quando começa a história de José, José é um personagem muito importante também ali no livro de Gênesis, porque vai se gastar um tempo na história de José, porque ele é um personagem muito importante, que Deus vai usá-lo no Egito, como disse ele para os seus irmãos, para conservar em vida a um povo grande. Então, Deus leva José para o Egito para trazer prosperidade para a nação que ele escolheu, para a nação de Israel. Então, você vai entendendo proporcionalmente a história, porque, na verdade, gente, a Bíblia, além de ser um livro espiritual, vai atingir a nossa salvação, vai trabalhar o nosso caráter, mas é uma história também de um povo, né? Na disciplina de homilética, tem uma parte que a gente comenta que a gente deve ler a Bíblia culturalmente, essa leitura para entender a cultura, para entender o contexto, saber que a Bíblia teve um destinatário, teve um povo que recebeu, eles viviam numa época diferente da nossa, então é aquela leitura cultural. Depois a gente faz a leitura devocional, e aí você pergunta qual que isso tem a ver com a minha vida. Essa é a leitura devocional. E aí você faz a leitura... E eu acho que eu saí. Desculpa. Sumiu aqui. Aí você faz a leitura cultural, a leitura devocional, e depois você faz a leitura homilética, quando a gente está falando de homilética. Como eu vou passar isso para a igreja, para as pessoas? Então,
É muito importante fazer a leitura contextual, a leitura cultural do texto, entender o tempo, as razões pelas quais aquele texto foi escrito. Por exemplo, o chamado de Abraão, capítulo 12, o chamado de Abraão, não, desculpa, o sacrifício que Deus pede a Abraão de Isaque. Aí Deus pede o filho a Abraão e manda que Abraão leve o seu filho para ser sacrificado. O que Deus queria com aquela petição? Deus faz literalmente um pedido a Abraão. Aí eu vou pregar sobre isso. Eu vou mandar o pessoal levar o filho para ser sacrificado? Não, não posso fazer isso. O que eu vou... Como que vai se aplicar? Como que isso se aplica à minha vida? É aí que entra a devoção do texto. Meu Deus, o que o Senhor queria falar com Abraão? Qual é a lição que o Senhor queria para Abraão? E aí você vai aplicando a sua vida. Tem um escritor, Charles Swindoll, que ele diz assim: Isaac era tão importante para Abraão. Abraão amava Isaac, era o filho da promessa. Deus deu a Abraão um filho quando a sua esposa era estéril, já estava velha, e Deus dá esse filho. Então, Abraão amava muito a Isaac, tanto que tem um texto que vai dizer que Abraão tinha outros filhos, mas ele deu toda a sua herança para Isaac. Então, Abraão amava muito a Isaac. E Deus queria saber quem era mais importante para Abraão, se era Isaac ou se ele estava disposto a ofertar aquilo que era tão importante para ele. E aí, gente, aí nós temos que tirar as lições fundamentais para a nossa vida. É dessa forma que a gente precisa também compreender e entender a leitura bíblica veterotestamentária. Então, meus amores, a partir de agora, leiam o Antigo Testamento, entendendo que é muito importante a literatura velho-testamentária. Ela é uma literatura que vai falar da redenção de Deus, do seu povo, da morte substitutiva de Cristo. Ele vai nos apresentar o Messias que virá para redimir a humanidade, a expectativa, a esperança de todos os povos, o tratamento, o relacionamento de Deus com a nação de Israel, qual o propósito, qual a razão. Não é porque Israel é melhor do que nós, mas é porque Deus queria que Israel fosse um povo. Tem um escritor, Timóteo Carriquet, que ele é escritor de uma coleção sobre missões, e ele diz que Israel não entendeu o propósito de Deus, que era o privilégio que eles tinham, que era a nação escolhida para anunciar as virtudes daquele que os havia alcançado das trevas para a sua luz. E aí Israel não entendeu que eles eram servos de Deus. Deus os escolheu para serem servos, para servi-los. Eles foram privilegiados, porque vamos pensar num grande reino soberano. Israel foi selecionada para ser os seus mensageiros, né? Então, não é que Israel fosse melhor do que os amalequitas, do que os amonitas, do que os moabitas, é que Deus escolheu Israel, né? Não é que nós somos melhores do que os católicos, do que os espíritas, mas é que nós entendemos a mensagem da salvação, né? Deus nos escolheu e nós entendemos que somos escolhidos por Ele para proclamar, né? Para anunciar a sua vontade. Então, professora, desculpe interromper, quando eu estava lendo o Êxodo, né, que eu acho uma das coisas interessantes é o cuidado, a organização com que eles saíam de um lugar, desarmavam a tenda, dividiam as tribos, né, toda aquela organização dada por Deus, né, a Moisés, né, a preocupação, o zelo em cada detalhe, né, que Deus tinha com o povo dele. Eu fico fascinada com o livro de Êxodo, eu gosto muito de ver o zelo de Deus com o seu povo. Capítulo 25, a partir do capítulo 25 de Êxodo, a gente vai falar sobre o tabernáculo. Vamos ter uma aula muito especial do tabernáculo. Depois eu vou postar para vocês quando eu estiver postando o conteúdo de Êxodo. E aí, Êxodo 25, 9, Deus fala para Moisés: faça um tabernáculo segundo o modelo que eu te mostrarei no monte. Então, em Êxodo, a partir do capítulo 25 até o finalzinho da história do Pentateuco,
vai falar sobre o tabernáculo. Aí esse capítulo, talvez, que você falou, dessa organização, é capítulo 1 a 4 de Números, que é aquela organização em volta, em torno do tabernáculo. Eles levantam acampamento, Sim, levantam bandeiras. Aham, Aquela é a organização de Números, tá? é. Números de 1 E a o livro, 4. sim, sim. Mas assim, eu digo assim, o livro de Êxodo, né? Aquela presença de Deus E ali isso, com o povo, né? Dando a aí o direção tabernáculo vai a ser Moisés, construído. uhum, Deus vai falar com Moisés, o vai dar o zelo. tabernáculo, e aí, em Números, ele se organiza, aquela organização linda que nós vamos ver aqui, se Deus Uhum. quiser. E ainda assim o povo se rebelou, né? E isso, Como nós hoje também, né? isso. Aí, quando eu estiver falando sobre o tabernáculo, tem uma coisa interessante que Abraão de Almeida diz, que a árvore era Deus capacitou Aholiabe e Bazalel para construir o tabernáculo, né? E aí eles tiravam a madeira da floresta, elas vinham como estava, né, a madeira, passava pelas mãos dos habilidosos carpinteiros e elas se tornavam todas iguais, na mesma medida, depois era revestida de ouro e faziam as colunas que faziam o tabernáculo. Aí ele vai dizer que a cássia representava a natureza humana e o ouro a natureza divina. Quando o povo via o tabernáculo, não via a madeira que sustentava, que estava dentro, mas via o ouro, que era Deus, a natureza divina, a divindade. Então, ele vai fazer uma alusão bem legal à natureza divina, que está sobre o homem, que o que deve É ser uma visto não riqueza de é detalhes, né? Uma riqueza de detalhes, não né? é o que deve ser visto não é o que é o homem, mas a natureza divina que reveste o homem e se estereotipa se exterioriza nessa beleza de graça, de testemunho, de santificação e de salvação. Meus amores, faltam 2 minutos para acabarmos esse tempo, já são 21 horas e 53 minutos. Só para informar para vocês, as nossas aulas serão assim, tá? Postarei os links no grupo. Teremos dois horários no Zoom, sempre às 8h30, às 10, aí para um tempo, esse tempinho que parou agora, para a gente poder voltar no segundo horário. O conteúdo está aí, tem uma apostila grande em PDF, esse é todo o conteúdo que está gravado nas aulas que estão já gravadas. Vocês podem ir lendo à medida que forem se interessando e tal. E as leituras obrigatórias eu vou sempre estar postando para vocês, ok? Já tem uma tarefinha, vejam aí, para o dia 24. Eu vou botar meu e-mail lá no grupo, aí dia 24 vocês mandam, sempre a tarefa, sempre no e-mail, porque no grupo às vezes acontece alguma coisa, um backup, um dia desapareceu tudo, aí eu tive que ficar ligando para aluno para saber. Então, sempre no e-mail a tarefa, tá, gente? Mas aí pode dizer no grupo, já enviei a tarefa, não tem problema, mas sempre enviar no e-mail, porque aí vamos fazer comentários também no grupo, tá? Vamos ter um horáriozinho de comentário no grupo, você faz pergunta, comenta alguma coisa, essa interação no Zap, no grupo, é muito bom, tá? Eu vou postando também alguma coisa que não está no conteúdo, alguma coisa que eu esqueci, a gente vai postando. Essa é a vantagem de termos esse horário aqui no Zoom, de termos o grupo para poder estar interagindo. Deus abençoe, espero que seja uma bênção o Seminário Betel para vocês e que vocês também aprendam com o Antigo Testamento, tá bom? Temos 1 minuto agora para encerrar e semana que vem no mesmo horário, ok? Não Ok, esqueçam de professor. botar o nome lá no grupo, tá? Para eu já salvar aqui quem esteve presente hoje.